Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e nós vamos fazer agora o vídeo comentando a segunda parte do livro A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, do Joseph Tissot. É o nono livro que nós apresentamos no nosso clube como livro principal, né? Além dos outros conteúdos que nós já fizemos sobre outras obras, sobre vida de santos e temas de espiritualidade e formação. O nosso clube sempre tem um livro principal em que nós nos debruçamos durante 3 meses. E nesse ciclo nós estamos lendo esse livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, que nós terminamos esse mês. Eu vou fazer estou fazendo agora esse vídeo com a segunda parte e em breve, se Deus quiser, a terceira parte e o fim do livro, e aí também a apresentação, né, do próximo livro que nós vamos trabalhar no nosso clube. Então, nesse vídeo nós vamos falar da parte 2, metade da parte 2. Né? A parte 2 do livro é o aproveitamento das nossas faltas, que vai até o capítulo robustecer a confiança, né? E o outro capítulo, utilizemos as faltas para firmarmos na perseverança, até o final, vai ser o terceiro vídeo. Então, o autor começa dizendo, né, nessa parte, sobre a importância de a gente aproveitar as faltas para crescer em humildade. Ele vai trabalhar bastante esse assunto, né? É um livro muito bom, a leitura agradável, mas é um livro, como é que eu vou dizer? Repetitivo, mas não num sentido ruim. Repetitivo num bom sentido, né? Em qual sentido? No sentido de que ele vai mostrando várias vezes o centro da mensagem que ele quer passar, para que isso fique gravado no coração e na mente do leitor. Deus permite-nos tirar o bem do mal. Né? Nós podemos aproveitar os nossos pecados como fonte de progresso espiritual, apesar da malícia dos pecados. É claro que esse proveito não vem dos pecados em si, mas da misericórdia divina e da graça de Cristo, que, servindo-se das nossas iniquidades, sabe fazer refulgir a sua bondade e tirar proveito das nossas fraquezas para a nossa salvação. Esse proveito que Deus tira vai ser tanto maior quanto mais vivamente a gente detestar os nossos defeitos, quanto mais implacavelmente a gente combater os defeitos e quanto mais ativamente a gente se associar aos desígnios de Deus, que permitiu esses desacertos para o nosso bem. São Francisco de Sales dizia: bem-aventuradas imperfeições, fazem-nos conhecer a nossa miséria, exercitam-nos na humildade, no desprezo de nós mesmos, na paciência e na diligência. A gente pode progredir na humildade, né, aproveitando-nos dessas ocasiões de queda. Até os pecados, né, que a gente pede ao nosso Senhor que nos guarde por sua bondade, se veem reduzidos pela divina providência a contribuir para o bem dos que lhe pertencem. Se existe no mundo alguma tortura para os corações que ambicionam santamente a perfeição, é sem dúvida o duplo sentimento da necessidade de serem humildes e da dificuldade que tem em consegui-lo. Né? Ou seja, todo mundo que quer ser humilde sente essa dificuldade em conseguir. O demônio, ele tem muita astúcia e ele sempre tenta nos pegar pelo orgulho. O orgulho se alimenta, né, com frequência das nossas próprias virtudes e procura confiscar em seu proveito os dons mais delicados de Deus para com eles se cevar. Se às vezes parece dormir, é para melhor e mais à vontade envolver com seus anéis a nossa alma cheia de ilusões, e se mostra e se deixa ferir. Se se mostra e se deixa ferir, é para triunfar à custa dos mesmos golpes que lhe assestamos. É muito perigoso o orgulho, porque o orgulho ele vai se miscuindo em tudo, né? Inclusive nas nossas boas obras.
né? Mesmo quando a gente parece combater o orgulho, às vezes, né, a gente está se deixando levar por ele. Então é importante ter um grande conhecimento de si, conhecimento próprio. Né? O orgulho é uma estima e um amor desordenado da nossa própria, né, pretensa excelência, né? E a humildade é o verdadeiro conhecimento e o reconhecimento voluntário da nossa miséria. E a gente vai ter esse conhecimento da nossa miséria pela consideração dos nossos pecados. Né? Os pecados, quando a gente os considera assim, servem como janelas pelas quais a gente enxerga, né, melhor a nós mesmos. Tem uma passagem aqui do Senieri, né, que está na página 53 dessa edição, que diz assim, né, o bom pastor utiliza 3 espécies de varas com suas ovelhas. A primeira é a da correção, que são as adversidades. A segunda é a da provação, que são as tentações. E a terceira é da indignação, que consiste em permitir que pequemos. Sob o golpe de qualquer uma delas, o homem vê-se forçado a reconhecer o seu nada e a humilhar-se, mas nunca o faz melhor do que quando é atingido pela terceira, pois é com a experiência das suas quedas que realmente vê sua miséria. No dizer de Jeremias, né, Lamentações 3:1, eu sou um homem que vejo a minha indigência sob a vara da indignação do Senhor. Então, quando Deus permite que a gente caia no pecado, é uma oportunidade que a gente tem de enxergar a nossa miséria e com isso crescer na humildade. Tende paciência. Se Deus os deixa tropeçar, é para vos tornar conscientes de que se Ele não vos amparasse, cairias redondamente. É preciso suportar a imperfeição para alcançar a perfeição. Digo suportar, não amar nem acariciar. É deste sofrimento que se alimenta a humildade. Esse livro insiste bastante nisso. Olha, não é uma questão da gente gostar do pecado, ficar feliz com o pecado. Não. Não é gostar. Né? É suportar a nossa imperfeição como algo que nos auxilia, né, a alcançar a perfeição. Ou seja, quando a gente enxerga para a nossa própria imperfeição, enxerga a nossa miséria, isso é uma oportunidade da graça de Deus para que a gente se aproxime da misericórdia. E assim a gente cresça na santidade. É uma graça concedida à miséria do homem que ele tropece e caia vez por outra, quando passos mais seguros podiam levá-lo aos funestos cumes do orgulho. Né? Às vezes, bom, lembra daquela passagem do publicano e do fariseu. Ou seja, o fariseu, ele usou das suas virtudes para cair no mais grave pecado, que foi o orgulho. Né? Ele tinha as virtudes de ser uma pessoa correta, de pagar o dízimo, etc, etc. E ele usa isso como uma arma para ofender a Deus. E o publicano usou o quê? Dos pecados como uma arma para agradar a Deus pela humildade. Santo Agostinho diz: Deus olha com mais boa vontade as mais ações seguidas de humildade do que as boas obras infectadas de orgulho. São Gregório de Nissa: um carro cheio de boas obras, conduzido pelo orgulho, leva ao inferno. Um carro cheio de pecados, conduzido pela humildade, leva ao paraíso. O orgulho é, por natureza, o pior de todos os pecados. Mais grave que a infidelidade, o desespero, o homicídio, a luxúria, etc. E a razão, diz São Tomás, está na aversão a Deus, que implica. Nos outros pecados, o homem afasta-se de Deus por ignorância, por fraqueza, ou pelo desejo de um bem ou de um prazer qualquer. Ao passo que pelo orgulho se afasta de Deus unicamente por não querer submeter-se a ele e à sua lei. É por isso, né, diz Boécio, que enquanto todos os vícios fogem de Deus, só o orgulho lhe faz frente. Daí as palavras de São Tiago: Deus resiste aos soberbos. São Francisco de Sales também teve um sucessor que dizia que da recordação das minhas quedas passadas
farei um livro íntimo a que porei o título de Remédio contra o Orgulho. E lerei e tornarei a ler as suas páginas, delas exalar-se-á o odor do meu nada, e o verme do meu orgulho morrerá envenenado. É bonita essa passagem. Eu vou pegar as minhas misérias, vou escrever um livro, né, chamado Remédio contra o Orgulho. Um dos remédios contra o orgulho é a nossa gratidão a Deus. O agradecimento a Deus é um dos frutos que a lembrança das nossas faltas deve fazer germinar em nós. A ingratidão é filha do orgulho. A ingratidão é um pecado geral que se difunde sobre todos os outros pecados e os torna infinitamente maiores. Esse vício não pode ser mais vitoriosamente combatido do que pela comparação das nossas infidelidades com a persistente misericórdia de Deus. Uma outra coisa importante para vencer o orgulho é a indulgência com as fraquezas alheias. Por que nós vamos estranhar os defeitos dos outros se nós também nos enxergamos cheios de defeitos? Não existe, diz Santo Agostinho, nenhum pecado que um homem possa cometer que não pode manchar também a mim mesmo. Assim, a gente precisa aproveitar as nossas faltas para amar a nossa pequenez. São Francisco de Sales diz que o grau mais alto da humildade consiste não apenas em reconhecer de bom grado a miséria própria, mas em amá-la e comprazer-se nela. E isso não por falta de coragem e de generosidade, mas para exaltar a majestade divina e ter maior estima pelo próximo do que por nós mesmos. O conhecimento e a aceitação da nossa miséria é uma das maiores misericórdias de Deus para conosco. Quem se dispõe a reconhecer todo o lastro de suas misérias e se deixa sitiar pela humilhação das suas faltas, como Jó se via sitiado pelas suas dores, acaba por comprazer-se na sua pequenez, porque desse modo pode honrar e exaltar a divina bondade. E encontra nessa realidade um tesouro que o enriquece. Mas isso está escondido aos olhos da maioria dos homens que desconhecem semelhante felicidade. São pobres e têm na própria pobreza um tesouro, mas infelizmente não o possuem, porque não sabem procurá-lo nela. A gente, essa é uma coisa, né? A gente tem na nossa pequenez um tesouro diante de Deus. E às vezes a gente não usa esse tesouro. Né? Tem aquela frase famosa de Santa Teresinha, né? O que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a confiança que eu tenho na misericórdia divina. Então, a gente precisa ter essa consciência. Né? E o que acontece às vezes? Acontece que as pessoas, quando elas se deparam com as quedas, em vez delas aproveitarem essa situação para se aproximar de Deus, elas acabam afundando-se mais ainda no orgulho. Né? Ou seja, a gente falou na primeira aula sobre isso, se vocês pegarem lá o vídeo do início do livro, sobre a diferença da tristeza boa para a tristeza ruim. Né? Então, quando a gente peca, a gente tem que ter aquela tristeza que nos leva ao arrependimento, à contrição, à mudança, à misericórdia com os outros. Aquela tristeza que nos leva para o desânimo é uma tristeza orgulhosa, e muitas vezes é isso que a gente vê. Ou seja, a pessoa ela fica chateada não porque ofendeu a Deus, ela fica chateada porque ela se decepcionou consigo mesma. A gente precisa se aproximar de Deus. Né? Não é só por amor à verdade que a humildade cristã inspira a alegria de não ser nada, de não ser tido em nada, mas por amor às humilhações do Verbo encarnado. Não é, claro, a gente sempre fala, Santa Teresa dizia que a humildade é a verdade, mas a gente olha para a nossa pequenez não só por amor à verdade, mas porque o próprio Cristo, que é Deus, se humilhou e se fez pequeno. E quando a gente olha a nossa pequenez, a gente enxerga, né, ou seja, o que motivou a Cristo a
se fazer pequeno, né, a sofrer humilhações no nosso lugar, né, as humilhações que nós merecíamos. E a gente precisa saber tirar proveito dessas humilhações. O proveito que tiraremos das nossas misérias será grande se elas nos fizerem amar a nossa miséria, procurando sempre na humildade o termômetro da santidade. Então, essa frase aqui é muito importante. A humildade é o termômetro da santidade. Ou seja, assim como o termômetro é aquilo que nos diz a temperatura do ambiente, a humildade é o que nos diz o grau, né, a temperatura da santidade de alguém. Tem algumas histórias, né, conhecidas de santos. Tem uma, agora eu não tô, eu posso estar enganado aqui se foi Santo Inácio, se foi São João da Cruz. Eu acho que foi São João da Cruz, mas enfim, pode ter sido outro santo. Tem um santo desses aí que foi chamado para avaliar uma suposta mística, não uma freira que dizia que tinha visões e tal. Então ele foi lá no convento, essa história é bem famosa, ele foi lá no convento para ver, né, se essa mulher era realmente uma pessoa santa. E aí ele chegou, quando a mulher, né, se aproximou, ele virou e falou assim: olha, o meu sapato está tudo cheio de lama, eu queria que a senhora limpasse o meu sapato. E a mulher ficou horrorizada, assim, que absurdo, eu vou limpar sapato, não sei o que e tal. Aí ele pegou e mandou avisar para a madre, né? Falou: olha, essa mulher não é mística coisa nenhuma. Por quê? Porque, olha, se fosse uma pessoa realmente de Deus, ela ia cumprir com humildade aquilo que foi pedido. Ou seja, ela ia sofrer com humildade aquela humilhação. Né? Santa Joana de Chantal, né, que é grande discípula de São Francisco de Sales, ela dizia, né, para uma religiosa, numa carta: minha querida filha, os vossos desânimos são uma verdadeira tentação. Por que, dizei-me, que frutos tirais deles e quais os motivos para os ter? Pensais que está em nosso poder permanecer tão atentas a Deus que nunca cometamos falta alguma? Para isso teríamos de ser anjos. Peço-vos, pois, que vos acomodeis a esta vida de misérias, mas sem desânimo. Mais agrada a Deus esta humilhação, este amor tranquilo e pacífico do vosso nada, do que as vossas implicantes fidelidades. A freira estava chateada porque caía, né, em quedas, e, né, em imperfeições e pecados, e ela diz: não tem como a gente estar livre das imperfeições, nós não somos anjos. Né? A gente tem que se saber. Se a gente não sabe se humilhar, se a gente desanima nas nossas quedas, está faltando humildade, e isso não agrada a Deus. Uma fidelidade assim, que não é capaz de humildade, não vai ser mais agradável a Deus do que a humildade que reconhece as próprias misérias. Né? E não é só no íntimo da alma que a gente deve se humilhar. Né? Existem muitas vezes circunstâncias em que a gente vai precisar se humilhar diante das pessoas, diante do próximo. Porque as pessoas testemunham nossas quedas, nossas fraquezas, nossas misérias. Não é isso? Então, bom, às vezes acontece da gente falhar diante das pessoas, falhar com a caridade, ou, enfim, né? Ou seja, cometer algum erro diante das pessoas. E a gente precisa, claro, se arrepender, procurar reparar o nosso erro, né? Aceitar com humildade o desprezo alheio, se acontecer, né? Rejeitar o pecado e acolher o desprezo que vem, né, junto, né, como consequência. Inclusive quando nós somos acusados por inferiores, por subalternos, né, ou seja, por aquelas pessoas que estão abaixo de nós em alguma hierarquia. Né? Então pode acontecer de que alguém, no caso de vocês, a maioria que assiste aqui, que são mães,
né? Pode acontecer de um filho, de uma filha, fazer uma repreensão justa, fazer uma correção. E vocês precisam ter humildade de reconhecer. Se tiver errado, falar assim, olha, desculpa, né? O momento é errado mesmo. Né? Não é assim que se faz. Né? Eu errei, peço desculpa. Aceitar a correção, né? Com humildade. Né? Então, isso faz parte também, né? Da virtude. Né? E a gente precisa saber usar essa virtude para crescer também na confiança em Deus, a confiança na misericórdia infinita de Deus. Né? O pecado atinge Deus porque o ofende, mas também não o atinge porque nunca o muda. Ou seja, atinge e não atinge. Né? Atinge porque o ofende, mas não o muda. Né? É verdade que Deus modifica os seus atos, mas não modifica a sua essência. Ele deixa intocada sua disposição primordial e substancial para conosco, que é o amor que nos tem. A gente, ser humano, né, a gente muda muito, né? Então, a gente pode deixar de amar alguém porque a gente é muito ofendido por essa pessoa. Agora, Deus, ele nunca vai deixar de amar ninguém por causa das ofensas. Né? Deus, ele transforma tudo em amor, transforma tudo em misericórdia. Né? O pecado, né, do ponto de vista nosso, é o maior mal, é a perda de Deus. Mas é justamente nesse ponto em que se manifesta a maior misericórdia, ou seja, Deus, se o pecador, né, se arrepende, ele sempre acolhe, ele, quanto mais ele vê a nossa miséria, mais motivo ele tem de misericórdia. E por isso nós temos que ter grande confiança. Né? Cada uma das nossas quedas é uma nova ocasião para que se manifeste esse atributo divino da misericórdia. Depende de nós que as faltas, cujo peso nos esmaga e nos torna vítimas da ira divina, sejam para Deus uma ocasião sem par de manifestar um atributo que se nos afigura ser-lhe mais grato que o da justiça, que é a bondade, o amor. Nada mais temos a fazer que dirigir-nos ao seu coração e dizer-lhe com Davi: Vós me perdoareis, Senhor, e apagareis os meus pecados, para glorificar a mais preferida das vossas perfeições, que é a misericórdia. Deus, ele separa o pecado do pecador. Se Deus, né, jogasse no inferno toda a alma culpada, né, ou seja, todo mundo que cometeu um pecado grave, Deus imediatamente joga no inferno, ele sempre mataria o pecador, mas nunca mataria o pecado. Né? O pecado seria eternizado por força desse próprio castigo. Mas o ódio divino, né, ele tem em vista o pecado. O pecado. Né? O pecador, ele sofre com isso só indiretamente, porque Deus usa dos recursos da misericórdia para separar o pecado do pecador. Né? E para assim salvar o pecador e acabar com o pecado. Claro que existem pessoas que se obstinam no pecado e morrem no pecado, mas Deus não se faz de tudo para conseguir separar, matar o pecado no pecador, né? E não matar o pecador no pecado. Né? O pecador é a razão da vinda do Senhor, né, aqui. E um venerável Alexandre de São Francisco diz: se te reconheces doente, peço-te, por favor, não tenhas receio de recorrer ao médico. Se a gente se vê pecador, se a gente se vê miserável, a gente não pode ter medo de recorrer ao Deus das misericórdias. Pelo contrário, procura-o com tanto mais confiança quanto foi por ti que ele desceu com passos de gigante das alturas do céu. Foi por mim que ele veio na terra, foi por mim que ele morreu. É uma loucura funesta dos pecadores que encontram motivos para fugir do médico, justamente naquilo que deveria dar-lhes maior confiança para o procurarem. Tem gente que fala assim: olha, eu tenho tantos pecados que eu não adianta me confessar, tenho tantos pecados que eu acho que Deus não vai querer saber de mim, quando na verdade
Ou seja, o médico, ele veio para os doentes, né? Ou seja, quem tem motivo para ir no médico é quem está doente. Quem tem motivo para ir ao encontro da misericórdia de Deus é quem é pecador, né? Como a gente viu também, né, no Evangelho, que foi até o Evangelho de ontem, né, da ovelha perdida, né? Deus deixa 99 e vai atrás daquela única que se perdeu. É insensato quem receia encontrar um adversário indignado naquele que veio curá-lo. A gente deve sempre esperar na misericórdia de Deus. A venerável Madre Maria Salles Chapuis dizia: mesmo que de cada vez que respiramos caíssemos numa falta, se outras tantas vezes nos levantássemos e recomeçássemos a ser fiéis, as nossas quedas não nos prejudicariam. O Senhor olha menos para as nossas faltas do que para o proveito que tiramos delas, se as empregamos para humilhar-nos diante dele e fazermos pequenos e dóceis. É uma graça muito grande para uma alma chegar a conhecer suas faltas. Esse conhecimento fala descobrir a bondade de Deus e o preço dos méritos do Divino Salvador. E a gente deve, né, agora terminando o último capítulo, robustecer a nossa confiança, por causa de todos esses motivos que nós já vimos, né? Quanto mais a gente reconhece a nossa miséria, mais motivos nós temos para confiar na misericórdia de Deus. A gente desconfia de nós mesmos, mas essa desconfiança de si só faz sentido se ela desembocar numa confiança em Deus. E quanto maiores nossas misérias, mais nós temos que nos prender na confiança, né? Ou seja, mais Deus precisa agir. É como uma criança pequena, que quanto mais ela sabe da sua fraqueza, da sua pequenez, mais ela sente essa necessidade de ser conduzida pelo pai, né, que o pai faça tudo por ela, e mais ela atrai do pai os cuidados, né? Vocês que são mães, vocês sabem, quanto mais mais fraco é o seu filho, seja porque é bebezinho, seja porque você tem algum filho que tem alguma dificuldade, alguma deficiência, etc. Quanto mais necessitado, mais você se obriga a dedicar-se àquele filho. E assim também, ou seja, nós, quanto mais necessitados de Deus, mais Deus se obriga a nos socorrer, né? E a gente precisa confiar bastante nisso. E é por isso, né, no fim das contas, esse é o motivo pelo qual é tão importante a gente meditar nesse livro, né, nesse livro que tem sido tão bom e muito importante para as mães, né, para as mulheres de modo geral, para todo mundo, né? A gente que muitas vezes sofre tanto com as nossas quedas e se enxerga às vezes impossibilitado de lutar, com vontade de desistir da santidade, de não acreditar num ideal maior, né? A gente perceber que as nossas próprias faltas devem servir como um incentivo para que a gente não desista, para que a gente confie mais, ame mais e se aproxime cada vez mais da santidade. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Em breve, lá no clube, eu vou colocar também o próximo livro que nós vamos tratar. E em breve também, se Deus quiser, a terceira aula sobre esse livro tão bom que a gente está lendo. Deus abençoe.